Capítulo 967. Ventos frios sopravam pela plataforma à noite, fazendo com que as lâmpadas a gás penduradas balançassem. A luz do crepúsculo se alongava e encurtava de vez em quando nesta cena, permitindo que a locomotiva a vapor estacionada silenciosamente nos trilhos oscilasse entre ficar envolta nas sombras ou escapar da escuridão. Tinha uma sensação indescritível de tristeza e morte. Nesse momento, um esquadrão de policiais xadrez preto e branco entrou na plataforma. Sob a liderança do gerente de plantão da companhia ferroviária, eles caminharam até o enorme trem que parecia velho. Por algum motivo, depois que os passageiros desembarcaram, todo o pessoal do trem, inclusive o maquinista, voltou ao vagão e nunca mais saiu. Mandei pessoas procurá-los e tirá-los para descansar um pouco, mas eles rapidamente saíram parecendo que tinham contraído uma doença. Tudo o que podiam fazer era gritar histericamente: "Estão todos mortos, estão todos mortos." O gerente de serviço ferroviário, de casaco azul, segurava uma lâmpada e caminhava enquanto informava a polícia sobre a situação. Por sua voz gaguejante e trêmula, a polícia poderia facilmente perceber o extremo horror que havia nele. Era como se um tapinha repentino em seu ombro literalmente o fizesse pular e abandonar tudo para correr para a saída. Suas emoções contagiaram a polícia. Todos eles colocaram as mãos na cintura enquanto pressionavam os coldres. Tape, tape, tape. Os sapatos de couro atingindo o chão sólido e duro deixaram ecos reverberantes. A polícia seguiu o gerente de plantão e entrou cautelosamente na carruagem da frente. Dentro da carruagem, havia 2 pessoas sentadas em cada lado. Naquele momento, estavam encostados nos assentos, imóveis. Através da iluminação dos lampiões a gás do lado de fora e das lanternas nas mãos, os inspetores que os conduziam reconheceram rapidamente a cena diante dele. Aqui estava o pessoal da locomotiva a vapor. Eles usavam uniformes azuis que diferiam para homens e mulheres e estavam sentados em assentos diferentes em silêncio. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos bem abertos. Embora não houvesse nenhum som de respiração, os cantos dos lábios estavam curvados para cima, revelando 8 dentes. Todos os presentes sentiram seus cabelos em pé ao verem os sorrisos enquanto inconscientemente prendiam a respiração. Esta foi uma cena extremamente bizarra e aterrorizante. Tudo o que eles desejavam era dar meia volta e ir embora, iniciando as investigações apenas de dia. O principal inspetor soltou 2 suspiros profundos antes de instruir os policiais ao seu lado. "Vá confirmar se eles estão mortos." Ao dizer isso, ele olhou para o gerente de plantão. "Siga-o e veja se falta alguém ou se há excesso de gente incluída." "Tudo bem, policial", disse o gerente de plantão com a voz trêmula. À medida que ele e os policiais se aventuravam mais fundo na carruagem, os outros policiais sacaram os revólveres e permaneceram em alerta máximo. Num silêncio insuportável, o tempo passou lentamente até que, finalmente, um dos policiais parou no final da carruagem, virou-se e gritou: "Está confirmado. Todos eles estão mortos." O gerente ferroviário gaguejou imediatamente atrás dele: "Há 2 desaparecidos. O maquinista e o condutor do trem." O inspetor se acalmou significativamente ao perceber que nada havia acontecido durante todo esse tempo. Ele pensou e disse a todos os policiais: "Mantenham o estado atual dos cadáveres e aguardem a autópsia. Enquanto isso, dividam-se em 2 equipes. Uma equipe deve se dirigir aos outros vagões em busca do condutor e maquinista do trem, enquanto a outra equipe deve verificar o local em busca de pistas e informações relevantes. Assim que o sol nascer, iniciaremos as investigações começando pelo pessoal do trem e pelos passageiros que estavam a bordo. Procuraremos quaisquer pontos em comum e peculiaridades.
Apesar de muitos passageiros não apresentarem os seus documentos de identificação no momento da compra dos bilhetes, o inspetor acreditava que era possível encontrar pessoas que se tenham registrado e saber com elas quaisquer anomalias no comboio ou passageiros que mereçam atenção. Assim que ele disse isso, um vento frio e cortante se agitou, soprando pela carruagem. Quando tudo isso acabou, o inspetor estava prestes a enfatizar suas ordens quando de repente percebeu que algo estava errado. Os funcionários da locomotiva a vapor que estavam em seus assentos ainda estavam com os olhos abertos, com o branco à mostra e os rostos pálidos. No entanto, suas bocas fecharam em algum momento e não mostravam mais os 8 dentes. Dentro de um luxuoso quarto de hotel, as luminárias de parede brilhavam intensamente na região acarpetada onde ficava uma mesa. Klein havia se transformado em German Sparrow e estava sentado em uma cadeira. Estava com a perna esquerda cruzada sobre a direita. Ao lado dele estava Enzo, que parecia um nativo. Na frente dele havia uma fileira de marionetes cultistas. Eles foram as pessoas envolvidas na tentativa de fazer um sacrifício na locomotiva a vapor, o homem com a bochecha protuberante, o maquinista e o condutor. Eles circularam por ruas diferentes vestindo looks diferentes para se reunirem aqui. Quem ordenou o sacrifício? Klein perguntou com uma voz profunda. Depois de avançar para a sequência 4 e se tornar um feiticeiro bizarro, ele não só foi capaz de ler os pensamentos da consciência superficial de sua marionete, como também pôde usar o controle aumentado dos fios do corpo espiritual para fazer coisas semelhantes à canalização de espírito. É claro que quanto maior o nível da marionete, piores serão os efeitos da canalização do espírito. Após um breve silêncio, o condutor, que era claramente de Loen, com pelos bastante grossos no corpo, disse inexpressivamente: "É uma revelação de Deus." "Qual Deus?" Klein recebeu a xícara de porcelana de Enzo e tomou um gole. O condutor do trem respondeu atordoado: "Deus é Deus. Não há outros." Klein baixou a xícara e perguntou: "Como ele revelou sua ordem?" "O que foi dito exatamente?" O condutor instantaneamente ficou reverente. Ele deu uma revelação através de um item divino, solicitando-nos que sacrificássemos muitas vidas para lhe agradar. Em troca, ele nos dará a vida eterna em seu reino. Sacrificar muitas vidas. Comparada ao episcopado luminoso, a escola de pensamento rosa prefere fazer tais coisas. Eles sempre foram famosos pelos sacrifícios de sangue. Mas ter a vida eterna no reino de Deus está mais próximo das crenças do episcopado luminoso. Claro, não posso eliminar a possibilidade de que tenha sido falsificado. Klein ponderou por um momento e perguntou: "Que item divino?" O condutor não respondeu enquanto olhava para o homem com a bochecha vermelha e protuberante. O homem então tirou um item de um bolso interno. Era um boneco de pano mal feito, com olhos e boca curvados. "Deus nos dará ordens em um momento específico por meio dele. Comprei em um mercado", disse o homem com bochechas protuberantes lentamente, sem qualquer perturbação em seu tom. Isso. Klein instantaneamente pensou em muitas possibilidades antes de fazer Enzo pegar o boneco de pano e examiná-lo cuidadosamente, mas não descobriu nada de estranho. Com a sua experiência, isso significava que o problema não era com o boneco. Isso significava que havia duas possibilidades. Primeiro, alguém estava usando o boneco como isca enquanto agia como uma divindade. Segundo, era uma existência verdadeiramente secreta que usou especialmente o item para enviar uma revelação. Se for a primeira opção, a morte dos comissários do trem teria sido descoberta e os preparativos teriam sido feitos. Se for a última opção, talvez nada tenha sido detectado. Klein contemplou por um momento e fez Enzo colocar o boneco de pano sobre a mesa. Na frente da janela.
Ele então se levantou e instantaneamente se transformou em outro comissário de trem e ficou com os cultistas. Mudanças semelhantes aconteceram quando Enzo voltou. Após um período de tempo desconhecido, a noite ficou mais profunda. De repente, sobre a mesa banhada pelo luar carmesim, o boneco de pano com olhos e boca curvados moveu os membros e levantou-se lentamente. Ponto.